É uma alegria imensa estar de volta até o Teoflotone, em especial para poder refletir e aprender com vocês um pouco desse tema que é caro a todos nós, que está dentro das nossas casas. Porque não temos tanto tempo assim que fazemos eleições no nosso país. Eu considero que, não obstante estarmos à frente de diversos países do mundo, inclusive países considerados de primeiro mundo, e com muita tranquilidade e um singelo estudioso tema, eu digo que nós estamos de fato à frente. Com certeza precisamos aprimorar bastante, mas estamos a anos-luz. Não só por ferramentas aqui e acolá que poderíamos citar, como as combatidas urnas eletrônicas, mas tantos outros instrumentos que temos, sobretudo a solidez da nossa justiça eleitoral, pelo modelo que ela é em nosso país, merece os nossos aplausos. O tema é inquietante e fico desejoso de que ao final dessa singela exposição vocês tenham muitas dúvidas, não para me perguntar, certamente talvez não conseguirei esclarecer todas, mas para que vocês possam buscar outros tantos meios de informação e se informarem sobre este tema, que, como eu disse, está dentro das nossas casas, porque o assunto eleitoral nunca esteve tão presente no nosso dia a dia. Não apenas por uma questão de escolhas de A ou de B ou de C, mas porque, de fato, em especial nós que somos, pelo que me parece, a maioria que somos do interior, eu tenho orgulho de ser filho aqui também da região, eu sou de Salinas, cidade a 200 e poucos quilômetros daqui. Diria que o período mais festivo da minha infância era o período eleitoral. Era o período em que nós mais brigávamos, e aquelas brigas eu posso dizer com tranquilidade que eram saudáveis de alguma maneira. Eram saudáveis porque, sobretudo, se brigava porque, em tese, poderia ser melhor para a nossa cidade. Parafraseando Fernando Pessoa, que nos convida no seu poema Travessia a pensarmos que é tempo de travessias e, se não ousarmos fazê-la, ficaremos parados à margem de nós mesmos. Toda vez que nós somos provocados a pensar em eleição, sempre vem em mente a figura de quem nós iremos votar. E isso de fato é relevante, isso de fato talvez seja o mais importante de uma demanda ou de uma ponderação eleitoral. No livro do Antônio Carlos de Almeida, A Cabeça do Eleitor, que é uma obra que eu sugiro que leiam, interessante, fala de estratégias eleitorais, em especial aqueles que pretendem aventurar-se em uma eleição. Ele, junto também com outro renomado autor do assunto, professor Antônio Lavareda, cientista político, ele fala em seu livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, que o voto ele é um elemento de sentimento e de emoção. A nossa definição pelo voto, nas palavras desses dois estudiosos, Antônio Carlos de Almeida e professor Antônio Lavareda, é uma decisão puramente emocional, ou seja, desprovida de razão. Nós não votamos na perspectiva que eles nos provocam a pensar, nós não votamos naquilo que, em tese, seria melhor por um suposto currículo, pelas supostas ideias, mas talvez por algo que é subjetivo, que está no campo da empatia. Eu gosto do fulano e nele vou votar. Depois vou buscar as justificativas. Pode parecer que eu estou fugindo do que me foi pedido para refletir com vocês, mas é uma introdução para que nós compreendamos a importância de tardes como essa serem colocadas mais no nosso cotidiano, para que nós possamos aprender ainda mais. Se é algo, portanto, colocado por dois estudiosos, diria cientistas,
que é uma definição emocional, nós intérpretes, enquanto advogados, juízes, delegados, promotores, que temos que interpretar as legislações que incidem sobre as eleições, temos que também levar esses fatores em conta. De modo que o que é em tese abuso de poder econômico aqui em Teófilo Otoni pode não ser em Salinas, pode não ser em Belo Horizonte, e o pode não ser é positivo, ao meu sentir pelo menos, porque dará aos agentes que participarão daquela pontualidade interpretativa, de interpretar se naquele contexto houve abuso, a devida interpretação da legislação da 6490, da 9504, de 97, que é a legislação eleitoral, e de todas as leis que incidem sobre o que estamos tratando. Aí poderíamos pensar que isso gera insegurança se, em tese, algo que é abuso de poder econômico aqui não é acolá. Mas se o fator, em tese, ele leva em conta fatores que são de natureza subjetiva, ele precisa também ter elementos subjetivos na sua apreciação, e certamente os agentes assim o farão. Tem sido cada vez mais comum que decisões na justiça eleitoral, seja aqui ou acolá, ou até mesmo no tribunal, e ontem esteve aqui um honrado desembargador que já passou pela Corte Eleitoral, e o já passou merece uma rápida consideração. A nossa Corte Eleitoral, o nosso Tribunal Geral Eleitoral, assim como a Justiça Eleitoral nos municípios, elas são passageiras, porque nós, homens e mulheres, temos lado, e em algum momento esse lado poderá aflorar. Então, é razoável, pelo menos ao meu sentir, que os juízes, julgadores, intérpretes das nossas querelas sejam passageiros, para que não fiquem, de uma certa maneira, tendenciosos a julgar por o lado que porventura tenham escolhido. E assim acontece na nossa Corte Eleitoral em Minas e no país. Os juízes passam, e não passa no sentido apenas literal da palavra, passa porque esta é a inteligência da nossa justiça eleitoral. De modo que, ao propor um debate desta magnitude, que discutir os abusos cometidos em épocas eleitorais ou anteriores a ela, é um desafio que precisa estar pautado diuturnamente na mente de todos nós, eleitores, candidatos, advogados, juízes, promotores, delegados, etc, etc, etc. Dito isso, eu pontuaria que os abusos, em especial o primeiro deles, pelo menos na ordem que eu quero expor a vocês, que é o abuso de poder político, ele visa fazer com que o detentor de um mandato político, sobretudo, ele tenha a prudência necessária para que, no período que antecede o período eleitoral, ele não promova ações que possa trazer desequilíbrio ao pleito. De modo que a legislação, ou que quis a lei, ou que quis dizer a lei, foi na expectativa de que a obediência da lei, tal qual ela está colocada, nós pudéssemos ter um pleito paritário. Nós temos um rol longo, artigo 73 da Lei 6490, que fala das condutas vedadas aos agentes políticos, aos agentes públicos, que se seguidos, não teríamos nenhum problema nas eleições. E não quer dizer que o candidato, estando ele prefeito e, portanto, candidatando à sua reeleição, estando deputado, indo para a reeleição, ou qualquer agente político com mandato, não quer dizer que ele
de maneira voluntária, vá violar aqueles dispositivos. Porque ele tem uma agenda a cumprir, ele tem uma programação a cumprir. De modo que o conhecimento dessas vedações trará a expectativa que ele não violará e não trará uma diferença do seu concorrente, para mais ou para menos. De modo que eu, prefeito, não posso receber para um ato político eleitoral os meus apoiadores e fazer de um espaço público, aqui a título de exemplo apenas, um ato de natureza eleitoral. E o que define, no meu ponto de vista pelo menos, não é tão somente o pedir ou não pedir o voto. Isso é, na opinião de muitos, talvez o delineador e o termômetro talvez mais emblemático. Ah, mas ele falou de tudo, mas não pediu voto. Poxa, mas precisa? É uma pergunta para reflexão. Fez de tudo, mas não pediu voto, portanto não houve, em tese, abuso de poder político. O carro do município, o carro do Estado, o carro da União, serviu para transportar, fora das finalidades, pessoas para participar de um ato político, de um ato eleitoral, do partido a qual o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, etc., faz parte, portanto, um ato de campanha, mas ele não pediu voto. Isso é um ato de partidário. Veja, a legislação eleitoral, ela traz, portanto, dezenas de vedações, não com o intuito de engessar o agente político. Na minha percepção, não é esta a vontade da lei. Mas sim fazer com que tenhamos um mínimo de paridade de armas e tenhamos uma disputa de iguais condições. Porque senão, todos os candidatos, em tese, até mesmo pela involuntariedade humana, poderia, em tese, ficar sujeito a cometer essas tentações e usar os instrumentos públicos em benefício próprio para as suas respectivas reeleições. O Brasil viveu e vive um momento de divisão política, não quero aqui fazer nenhuma potencialização a essas divisões, mas voltando um pouco no tempo, certa feita, o presidente Lula foi inaugurar, hoje presidente, na época também era presidente, foi inaugurar uma refinaria de petróleo no Rio de Janeiro, e a sua ministra da Casa Civil estava presente, e ao chegar nesta inauguração, todos começaram a gritar, todos os presentes, gritar o nome da sua ministra da Casa Civil à época, que também tornou-se presidente depois, naquela época ministra da Casa Civil, a Dilma, começou a gritar: Dilma, Dilma, Dilma. A oposição, partidos políticos são os legitimados a essa representação, também o cidadão, fez uma representação eleitoral contra o presidente da República à época, hoje também, dizendo que ali havia um abuso de poder político. Naquele momento, o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do ministro Joelson Dias, representante da classe dos advogados, entendeu não ter havido abuso de poder político, porque o presidente não interagiu com aquela que foi considerada, naquele caso concreto, uma manifestação voluntária. Mais para frente, inaugurando uma refinaria, nesse outro momento, na cidade ou no estado de Pernambuco, essa mesma claque começou a gritar Dilma, 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 mas dessa vez o presidente incentivou. O mesmo ministro Joelson Dias, que naquele momento anterior não havia entendido como
abuso de poder político, nesse momento entendeu que havia, naquele caso, abuso de poder político, porque houve interação do presidente. E aqui eu não quero fulanizar, e a reflexão não é em cima de pessoas, eu coloquei duas situações para apenas refletirmos. Que sempre terá uma linha tênue que nós teremos que, no caso concreto, sempre avaliarmos se houve ou não o que nós estamos refletindo sobre abuso de poder político. Mais recentemente, o presidente Bolsonaro foi acusado de ter usado o Palácio do Planalto para gravar lives. Já entrando no assunto que gera muita polêmica, e aqui eu estou noticiando fatos, o TSE entende que em algumas situações ocorreu abuso de poder político por conta da finalidade daquela live propriamente dita. Certo ou não, foi esse o entendimento do TSE. Também o TSE entendeu que no dia 7 de setembro do ano de 2022 houve abuso de poder político do presidente à época, porque ele usou aquele momento de estrutura da União para fazer atos de campanha no entendimento do TSE. Certo ou errado, foi esse o entendimento que preconizou-se no TSE. Isso, de algum modo, há autorizações tanto para que nós, candidatos a prefeitos, possamos assim fazê-los, vereadores, etc. Tal qual também nós, juízes, possamos assim proceder. E até um pouco óbvio, porque nós vamos usar uma jurisprudência vertical. Certo ou não, o TSE assim entendeu. De modo que a sugestão refletiva que quero externar é que não só conheçam as vedações que, ao serem infringidas, podem levar a essa conduta que, a cabo e a fim, pode gerar a inelegibilidade, além de, eventualmente, pagar multas. Que o mais grave, ao meu sentir, é a inelegibilidade, que é, sim, o desejo da 6490 e da própria Constituição, em seu artigo 14, parágrafo 9º, que trata exatamente de tirar do cidadão aquilo que talvez ele tenha de mais valor. Há quem, inclusive, avalie que o direito de votar e ser votado ele é tão ou mais importante do que a liberdade, mas aí é só uma questão conceitual de cada pessoa. Então, o abuso de poder político estará sempre, em tese, se caracterizando quando há, por parte do agente detentor de um mandato político, de uma investidura pública, e há um abuso das suas funções políticas e públicas. Certa feita, uma vereadora, numa cidade próxima à minha, fez correr um carro público, um carro nas ruas dessa cidade, que daria orientação jurídica gratuita a toda a população que precisasse. Não obstante, talvez em tese, a nobreza e também, não obstante, a potencial captação ilícita, que é vedado pelo Estatuto da Ordem, que aqui não quero entrar, que não é o caso, mas apenas para ficar na figura do abuso de poder político. Essa vereadora acabou tendo seu mandato de vereadora cassada e depois ficou inelegível, porque houve entendimento de que ela cometeu abuso político, porque usou demasiadamente as suas atribuições como vereador daquele município. Parece até cômico, mas é importante dizer que nem sempre a lei é o que ela é, mas sim o que ela é, que os juízes dizem que ela diz. Estamos aqui diante do Dr. Flávio, que foi um magistrado honrado, e que teve, em diversas situações, milhares delas, que dizer a interpretação, pelo menos no caso concreto,
mais adequada para aquele contexto. Certamente em matéria eleitoral também. De modo que nós não temos, ou melhor, não seria crível que tivéssemos critérios objetivos e fechados para definir o abuso de poder político. Inclusive, não obstante, pautado está 3 espécies de abuso, que pertencem ao gênero abuso, mas as espécies econômico, mais recente, meios de comunicação, que é um fenômeno antigo, mas ele vem ganhando evidência, talvez, nos últimos 10 anos, e o abuso de poder econômico, mais antigo também. Mas nós temos outras espécies de abusos que estão chegando cotidianamente no Poder Judiciário, como, por exemplo, o abuso do poder religioso. Ou será que também não seria abuso que líderes religiosos de qualquer gueto peça voto dentro de templos para os seus candidatos? Não estou aqui fechando a questão, não estou querendo, e por não ter realmente a resposta, mas eu entendo que os tribunais, a Justiça Eleitoral terá que enfrentar esse assunto a qualquer momento. Porque sabedores vocês que fazem eleições há bastante tempo e fazem com maestria, a eleição que verdadeiramente honra os seus partícipes é aquela que acontece com o mínimo de interferência possível. O mínimo de interferência possível. A Justiça Eleitoral está pronta para intervir, mas não deveria fazer se não há cometimento de abusos. E não havendo cometimento de abusos, não há que se falar, portanto, em preocupação com esses mencionados abusos, que em regra, do ponto de vista processual, eles vão redundar-se em ações que levarão à inelegibilidade ou eventual cassação de mandatos, que sinto que a Justiça Eleitoral, pelo menos mineira, evita a todo custo. E deve continuar evitando, porque quem manda no processo eleitoral tem que ser o eleitor. A Justiça Eleitoral tem que intervir quando estes abusos e outras infrações são cometidas e tem que fazer valer o vigor da lei. Eu trouxe uma definição bem singela, que é um compilado de tudo que pesquisei para refletir com vocês sobre o abuso de poder político. Eu queria trazer e pincelar algumas questões que eu entendo ser pontuais, que merecem reflexão. E essa compilação, ela vai do Google ao ChatGPT, ela vai de obras clássicas, como do professor José Jairo Gomes, ela vai de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, por isso que eu julgo que ela está assim bem completa e contemporânea. E ela diz o seguinte: o abuso de poder político em eleições refere-se ao uso indevido ou excessivo da autoridade. Prestem atenção nessas duas palavras, que é de compreensão nossa. Isso não é de advogado, de juiz, de prefeito, de candidato. Isso é de nós, qualquer um de nós eleitores. Podemos entender com tranquilidade, pelo menos, o uso excessivo. Mas ainda assim é algo subjetivo. Quem é que vai definir o limite? Os limites estarão definidos nas resoluções eleitorais, estarão definidos nas cotas que devem ser observadas, estarão definidos nos valores que serão recebidos pelos partidos políticos através do fundo eleitoral. E esses excessos, por isso, volto a dizer, da sapiência da Justiça Eleitoral brasileira, quem vai coibir são os partidos políticos, os mais de 30 que nós temos em nosso país, que é um país extremamente plural,
uma das democracias que mais tem partidos políticos. Embora a América, os Estados Unidos tenham quase o mesmo número de partidos que o nosso, mas lá só sobressaem 2, só republicano e democrata, que nós temos 33, que quase todos sobrevivem de algum modo. Continuando, o uso excessivo de autoridade que influencia ou recursos por parte de detentores de cargos públicos, e aqui reitero algo que é de cunho objetivo, que tem que ser detentores de cargos públicos ou políticos, ou figuras políticas para poder obter vantagens injustas durante o processo eleitoral. Isso pode incluir a manipulação de políticas públicas e uso de recursos governamentais para favorecer uma candidatura específica, a coação de eleitores ou qualquer ação que distorça a equidade e a imparcialidade do processo eleitoral. Veja, se nós pudéssemos fazer uma frase deste resumo de apanhado que fiz, poderíamos falar a palavra equilíbrio. Acho que é a palavra que sintetiza o desejo do legislador de pontuar que o que ele quis e o que ele quer é que tenhamos eleições que haja um equilíbrio de forças na disputa e que nenhum candidato A ou B tenha melhores condições estruturais, governamentais e públicas para poder se valer. É óbvio que todos devem estar se perguntando, né? Poxa, mas aqui na minha cidade, eu já vi isso acontecer em tal lugar, assim, assado. Sim, acontece, meus amigos. E a justiça eleitoral, por mais eficiente que seja, com todo o aparato que dispõe, que particularmente não acho que seja suficiente, mesmo assim, nós teremos e continuaremos tendo abusos que serão cometidos aqui e acolá, e talvez por uma série de fatores e circunstâncias passarão batido aos olhos de quem deveria corrigir. Não apenas a justiça eleitoral, mas também nós, sociedade civil, que não nos ocupamos dessa pauta e talvez não apresentamos as denúncias suficientes. Porque nós, eleitores, somos os verdadeiros fiscais. O abuso de poder econômico, de certa maneira, é algo que nos seduz mais. E nos seduz mais porque, de uma certa maneira, ele é mais detectável. Detectável no sentido de fazer com que nós tenhamos um elemento que desde sempre, acompanha o assunto eleitoral no país, desde quando se tem eleições no país, lá de 1900 alguma coisa, diretas ou indiretas, seja como for, e da redemocratização para cá. Existe um livro do professor Bruno, cujo nome me foge nesse minuto, mas lembrarei e mencionarei para vocês o nome do autor. Mas o nome do livro, se vocês puderem dar uma googada e me soprar o sobrenome, é Eleições e Poder. Ele é um professor da FMG, um pesquisador, e ele faz um retrospecto de todas as eleições que vivemos até os dias atuais. Só não está na eleição de 22, que não está atualizada a sua obra, até as eleições de 22. E todas são informações do Tribunal Superior Eleitoral, todas as doações de campanha, quando eram permitidas, são as mesmas empresas que doaram em 89 e continuaram doando até quando era permitida a doação eleitoral. De modo que este assunto do abuso de poder econômico, ele é mais latente, ele é mais perceptível, ele é mais convidativo a desequilibrar o pleito. Sendo que este abuso, ele se revela também na expectativa de causar desequilíbrio. É extremamente comum, por exemplo, quando você vê uma campanha muito volumosa e que vê uma infinidade de cabos eleitorais trabalhando, ali nós temos quase que em regra um abuso de poder econômico na perspectiva em que está claro que a contratação daqueles cabos eleitorais é, se não outra intenção, de garantir ou pelo menos tentar
garantir o voto daquele cabo eleitoral. Numa cidade como a minha, de pouco menos de 50 mil habitantes, um pouco mais de 30 mil eleitores, qualquer contratação de 500 cabos eleitorais poderia ser considerado um abuso de poder econômico na perspectiva reflexiva que eu estou propondo. Porque a intenção, nesse caso, não é distribuir o santinho, não é balançar a bandeira, é tão somente garantir o voto, uma expectativa de voto daquele cidadão que se propõe a trabalhar por 50, por 100 reais, etc. e tal. Adriano, mas mesmo se o candidato, mesmo se o partido, mesmo se a federação colocar aqui na prestação de contas, não é porque está na prestação de contas que não pode ser considerado um abuso de poder econômico. Pelo menos no meu sentido, pelo menos na minha perspectiva, não é porque não está ali devidamente colocado. Mas sim porque há uma clara intenção de trazer um desequilíbrio ao pleito. Eu sou de uma época em que quando eu comecei a acompanhar a eleição, aí nessa perspectiva apenas de gostar de participar, Salinas recebeu na eleição em que Eduardo Azeredo foi eleito governador do estado de Minas Gerais. Temos aqui o doutor Eda, que é do PSDB. Naquela eleição, salvo melhor juízo, ele disputou com Hélio Garcia, não foi isso? Salvo melhor juízo. Salinas recebeu a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Naquele momento, não há que se falar em abuso de poder econômico. E por que não há que se falar em abuso de poder econômico, trazendo algo que já naquele momento era um fenômeno da música sertaneja e me influenciou ou influenciou tantos outros eleitores a participar daquele show e movimentar com as minhas emoções, talvez fazendo com que eu paquerasse, namorasse, etc. e tal, e gostasse daquele candidato porque levou um show artístico para mim. Vejam vocês, a legislação ela vai se aperfeiçoando e tirando estas possibilidades, tornando a disputa mais equitativa. Para que nós tenhamos na representação popular, através do voto democrático, a perspectiva de ter qualquer candidato eleito, qualquer que seja ele, desde que o povo queira, independente de ser pobre, rico ou de qualquer pensamento, seja ele qual for, porque esta é a essência da democracia. E para os males da democracia, mais democracia. Porque, particularmente, não consigo vislumbrar outro sistema. Então, fomos aperfeiçoando a Lei 9840, que trata da corrupção eleitoral, que trata da lei da ficha limpa. Ela foi uma das principais leis, e talvez a única lei de iniciativa popular do nosso país, que juntou potências institucionais, como igrejas, todas elas, que juntou OAB e muitas outras entidades para a coleta de assinaturas, para que nós pudéssemos ter a expectativa de ter eleições limpas e sempre com o subterfúgio de tirar a influência do poder econômico. Adriano, mas na minha cidade ainda continua sendo eleito pessoas de alto poder aquisitivo, mas eu não me refiro a isso. Eu não me refiro ao fato da pessoa ter ou não ter dinheiro, ser milionário, não é isso, não é essa a questão. Mas é que ao disputar, a legislação eleitoral garanta para o pobre que vai disputar, trazendo a empatia do seu nome, trazendo o desejo de mudança, trazendo ideias que possam cativar o eleitor, ele possa ter as mesmas condições, e isso a legislação eleitoral precisa garantir a ele. Precisa. E é óbvio, meus senhores e minhas senhoras, amigos e amigas, que o poder econômico, ele precisa ter a sua força diminuída, e sinto particularmente que vem sendo diminuída na perspectiva
em que há um melhoramento sintomático da fiscalização. Já chegamos no ideal? Quero crer que não. As honrosas polícias militar, civil e federal, em especial federal, que tem também a atribuição de trabalhar na eleição, que é realizada pela União, faz um esplendoroso trabalho, mas essa fiscalização é nossa do eleitor. E o abuso de poder econômico, ele vem cada vez mais, ao meu sentir, ganhando relevância nos tribunais e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele perca a sua relevância na disputa. Não quer dizer que tenhamos eleições com puritanismo, que não tenhamos investimento em campanhas. E, particularmente, sou defensor de algo que é polêmico, mas assim eu penso, que é o financiamento. Eu entendo que tem que ser público, não consigo conceber financiamento privado. Acho que nunca deu certo, sempre foi motivo de pedir de volta o que eu estou te dando. Porque no público sai da gente mesmo, mas pelo menos você tem uma expectativa de uma fiscalização mais intensa. De modo que, ao pensarmos de como combater este abuso de poder econômico, está na perspectiva de que compreendamos que, ao ter uma eleição equilibrada, eu consigo dar chances iguais para todos os candidatos que disputam lá. A definição, ela não é tão diferente da primeira definição, porque são conceitos muito parecidos e ao mesmo tempo, é uma mescla de conceitos. O abuso de poder econômico, em contextos eleitorais, refere-se à utilização indevida de recursos financeiros ou influência econômica para influenciar resultados eleitorais. Isso pode envolver financiamento desigual de campanhas, doações opacas ou até mesmo o uso de recursos econômicos para coagir eleitores ou garantir apoio político, empreendendo assim a equidade, a integridade do processo eleitoral. Que vejo que, mais uma vez, nós trazemos conceitos quase que idênticos ao abuso de poder político. Só que lá nós temos definições que nos permitem fazer ilações mais objetivas. O artigo 73, que trata das vedações, que traz umas dezenas de proibições ao agente público e ao agente político. E aqui nós temos algo mais aberto. Se eu declarei que vou gastar 10 mil, eu não posso gastar 11, não posso gastar 12, não posso gastar 13. Eu não posso chamar para o meu palanque, por ser meu amigo, o Luciano Huck, e pedir para que ele faça menções que possa sugerir ao eleitor um desequilíbrio e um apoio, que é algo que a legislação eleitoral a cada dia está trazendo esse debate para dentro da corte, na expectativa de trazer mais equilíbrio. Você não pode me emprestar seu jato para que eu vá em Belo Horizonte buscar apoio, buscar fazer articulações políticas no pleito eleitoral. Porque este instrumento, jato, ele pode desequilibrar o pleito. Ah, mas isso acontece. Sim, meus amigos, acontece. Mas como que nós vamos levar isso? Através de denúncias, através de representações, através de fazer provocações de que, olha, isto está desequilibrando o pleito. Ah, mas o pleito está ficando muito chato. Paciência, o que quis o legislador, e a todo momento, estamos diante de uma micro-reforma eleitoral, me parece que, aprovada que foi, valerá para as eleições vindouras.
Caminhando já para a parte final da minha exposição, e aqui eu não quis ficar citando artigos e sendo enfadonho, mas trazendo assim conceitos mais gerais, o que eu acho mais, talvez assim, difícil de nós conceituarmos é o abuso dos meios de comunicação. E aqui me permitam voltar nas eleições de 2016, da eleição do Trump nos Estados Unidos, onde que se atribuiu àquela vitória numa perspectiva que a Hillary Clinton estava à frente de todas as pesquisas eleitorais apontavam ampla vantagem da candidata Hillary Clinton. E, surpreendente que foi, ganha-se o candidato republicano Donald Trump. Mais uma vez, sem fulanizar, nada contra a pessoa dele, nem naturalmente não conheço, sei pouco da sua história, mas o fato a refletirmos aqui para dar um gancho à minha reflexão de abuso de imagens e abuso de meios de comunicação, atribuiu-se àquela vitória, e aí são artigos da imprensa americana, uma difusão sem fim do que passou a ser chamado de fake news. Para nós, pelo menos para a minha região salina, sempre existiu o fuxico eleitoral, e eleição sem fuxico era eleição sem graça. Hoje, nós estamos aqui, estamos toda hora nos preocupando, o TSE em 2018, na presidência do ministro Fux, criou a maior estrutura operacional, pelo menos assim, na minha observação, do TSE de 18, sobretudo em razão da eleição de 16 nos Estados Unidos, foi a preocupação com a difusão de fake news nas eleições, e foi a estrutura operacional mais estruturada do Poder Judiciário da Justiça Eleitoral de 2018. Não estou aqui dizendo se funcionou ou deixou de funcionar, mas foi uma preocupação extremamente relevante. Conseguiu-se fazer muita coisa, muita, em especial numa articulação, num diálogo permanente diuturno com as mídias sociais, mas, por exemplo, não conseguiu frear nenhum tipo de disparo de massa que aconteceu em avalanches de robôs nas eleições de 18 de WhatsApp. Preocupação essa que 4 anos após o TSE continuou tendo e continuará tendo, e não vejo que há uma conclusão que nos tranquilize quanto a isso. Primeiro, porque isso mexe com a nossa essência humana. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade absoluta e você não a desmente, infelizmente. Inclusive, para muitos dos meus constituintes e clientes, eu dizia: fulano, não desminta essa fake, porque peça o seu marketing para valorá-la. Qual foi o alcance dela? Porque ao desmenti-la, as pessoas que não sabiam passarão a saber e podem querer acreditar, moço. Então avalie. Ou seja, não era somente uma reflexão jurídica, porque estamos todos aprendendo a lidar. Todos aprendendo a lidar com aquilo que estamos chamando a todo momento de fake news. Em 18, e esse paralelo 18 é importante, que eu sinto que foi ali um acordar da nossa legislação, foram noticiadas mais de 130 notícias consideradas grosseiramente falsas contra a candidata Hillary Clinton, vista em poucos minutos por 4 milhões de americanos. Era impossível, num país que nós nos chamamos de primeiro mundo, que essa verdade fosse dita em sentido contrário. O estrago estava feito. Acredita-se que talvez tais inverdades possa ter desequilibrado aquele pleito. Digo-se acredita-se, e eu estou dizendo acredita-se, lá a imprensa diz com certeza. Aqui eu não estou trazendo isso para a reflexão, para deixar a cargo da nossa consciência. Acredita-se que
naquele contexto, tenha sido este o motivo da vitória daquele candidato. Sendo esta a conclusão ou não, o que nós podemos aproveitar é que estamos ainda tentando fazer com que os meios de comunicação, seja eles quais forem, em especial aqueles que ainda não controlamos e que não vislumbram um controle muito fácil, de como faremos para evitar essa difusão robótica em massa, que quando espalha-se, usando a expressão da mídia, da internet, quando viraliza, não tem mais o que fazer. Se porventura esse nosso bate-papo está sendo gravado, eventualmente alguém está também gravando no seu celular, etc. e tal, se eu cometer uma estupidez grosseira com qualquer um de vocês, e isso for jogado mundo afora, certamente esse nosso encontro de hoje viralizará. Porque é uma tendência humana, infelizmente, de nós proliferarmos com mais facilidade aquilo que não precisa explicar. Rapaz, mas olha o que esse cara fez com fulano, com ciclano, xingou tudo. Olha o que esse moço fez. Como é que um moço desse deu palestra? Tá isso. Então, o que eu quero para caminhar, para finalmente fazer as minhas conclusões, é dizer que estamos diante de um desafio imenso de equacionar e tentar encontrar meios para fazer um controle mais efetivo dos meios de comunicação. O TSE, ao meu sentir, conseguiu minimamente fazer esse controle. Ele flertou perigosamente com aquilo que podemos chamar, entre aspas, de autoritarismo. Mas, humildemente, entendo ter sido necessário para que pudesse dizer, por exemplo, ao Telegram: olha, nos países que você está, você tem controle, aqui você também tem que ter controle, então você está fora do ar. Disse ao Telegram, como também disse ao WhatsApp, como disse ao Facebook, enfim. Foi preciso dizer. Foi preciso que em muitos momentos discutimos em casa, discutimos na mesa de bar. Olha, estamos retrocedendo, estamos virando um autoritarismo. Sim, talvez tenhamos flertado. E aí sugiro que cada qual de nós reflitamos se foi necessário ou não. O importante é entendermos, antes de ontem, melhor dizendo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, em um congresso organizado pela OAB Nacional, depois de uma contundente fala do presidente Sérgio Leonardo, da nossa OAB Mineira, o ministro Luiz Roberto Barroso disse num tom que eu achei muito apropriado para o momento, de humildade, dizendo que as instituições erram assim como nós humanos erramos. Não aferi que ele quis dizer que o Supremo tem errado, em que tem errado. Não estou aferindo isso e não me senti autorizado para inferir isso. Mas entendi que as instituições erram, porque elas são geridas por nós humanos, que somos passíveis de erros. E muitas das vezes, esses erros podem sim nos fazer aparentar retrocessos, mas na expectativa de avançarmos. Como é uma preocupação iminente e não temos respostas prontas para elas, talvez o flerte com alguns retrocessos nos faça pelo menos repensar. Porque, na medida em que o juiz da minha cidade, ele me impede de dar uma entrevista, ele me impede de participar de um programa de rádio, ele me impede e tira a minha página do ar. Na minha compreensão, ele pode estar cerceando meu direito à livre manifestação, mas ele pode estar interpretando também a vontade do legislador, que o Congresso Nacional, representante de todos nós, votou, aprovou.
e não quis revogar. Quando eu digo não quis, porque a maioria assim não quiseram. E porque o Supremo não diz que é inconstitucional. Portanto, o juiz, ao fazer, ele exerce sim uma função de autoridade, podendo, ao nosso sentir, até ter abusado, mas ele atende os reclamos da lei. Mas eu vou recorrer, por óbvio, e vou dizer ao tribunal: essa minha página, ela tem cunho informativo, ela tem perenidade, ela não tem natureza eleitoral, e vou diferenciá-la. Terei todo o direito de fazer isso e vou até o TSE tentando explicar. O ministro Raul Araújo Filho, ele disse num julgamento, em que julgava-se uma suposta fake news divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro e pela deputada federal Bia Cirques sobre o candidato Lula, teria dito que taxaria o microempresário individual. O ministro Raul Araújo Filho, olha, é interessante a perspectiva do seu olhar, ministro da mais alta corte de justiça eleitoral do país, disse: não há fake news. Não há fake news porque isso é a interpretação, ou foi a interpretação do que quis ter dito o candidato, portanto não há fake news. Vejam, sem uma definição de ter sido ou não ter sido, não é relevante a conclusão nesse momento pelo menos, mas sim a dificuldade de definir. E aí vem, e vou da mesma forma ler o conceito escrito, para quem sabe nos ajudar a melhor a essa definição, mas vem o conceito e fala sabidamente falso. Sabidamente falso. Então vejam, uma pessoa que foi em tese condenada pela justiça aqui de Teoflotone, em uma ação de improbidade, julgada improcedente, e se eu fizer difundir que esse moço, essa moça está condenada por uma ação de improbidade, veja, eu tenho aí pelo menos ao meu sentir refletivo aqui, uma meia-verdade. Está processado, mas não está condenado, porque ele foi absolvido numa ação que é pública. Logo, essa expressão sabidamente falso, ela tem que alcançar nós, homens, no sentido lato da palavra, médios, que temos discernimento, poxa. Então eu pego a notinha, fulano está processado por improbidade, mas não coloca a verdade que foi improcedente a ação, e aí eu tenho a última voz do judiciário, ainda que o tribunal reverta, mas a última voz do judiciário o absolveu. Portanto, dizer que está condenado é mentira. Isso é sabidamente falso. Eu tenho que tirar do ar, eu tenho que levar ao juiz e falar: só tem que tirar do ar. Moço, vai tirar. Mas já viralizou também. E aí que está a minha angústia. A justiça é eficiente na medida em que ela tem conhecimento, ela julgará, mas já viralizou. A campanha do TSE é muito feliz de dizer para que nós tenhamos cuidado na difusão de notícias falsas. E isso vai ficar na tentação do nosso imaginário. Alguém vai dizer: fulano, mas você está fazendo uma campanha muito água com açúcar, você não vai falar que fulano roubou? Beleza, ok, mas de onde que está vindo isso, moço? Vejam, não que seja imprudente dizer verdades que doam, não é esse o caso. Mas o que pode e vai sobrar para o eleitor que divulgar, inclusive
querela de natureza criminal, é divulgar notícias sabidamente falsas. Mas eu não sabia. Moço, mas você vai dizer que você não conhece a lei para fazer o que não deve? Não pode. Não sabia que era contramão dirigir aqui em Teoflotone. Ué, não posso dirigir aqui então, ué. Bom, não sabia. Por isso que eu divulguei. Pois é, meu caro, mas você não aferiu. Então você está sujeito sim a vir prestar contas à justiça por ter divulgado. Estou fazendo essa reflexão no sentido de dizer a nós, cidadãos, que temos também que ter muito cuidado com esse desejo, desenfreado que às vezes temos, de ajudar o nosso candidato e fazer com que todos saibam que o candidato XYZ, que nós nos opomos, fez isso, aquilo que eu não estou nem querendo saber se de onde veio, para onde veio, como é que foi. É aquelas figurinhas atrapalhadas, fake, sem pé, sem cabeça, que eu saio divulgando e acabando com reputações alheias. Está mais do que provado que tais atitudes, infelizmente, desequilibraram pleitos Brasil afora, mundo afora, e que o mundo está preocupado com o assunto. E todos nós temos que estar. Todos nós temos que estar. Seja porque tem reais chances de sermos por ela atingidos, seja como divulgadores, ou seja, como, de fato, o receptor dessa notícia criminosa. O abuso de meios de comunicação, no conceito que escolhi para deixar para vocês, diz o seguinte: abuso dos meios de comunicação no âmbito eleitoral ocorre quando veículos de comunicação, como jornais, televisão, rádio e plataformas online, são usadas de maneira parcial, tendenciosa ou manipulativa para favorecer determinados candidatos ou partidos políticos. Isso pode incluir a disseminação de informações de candidatos ou partidos políticos que certamente serão prejudicados pela veiculação daquela notícia. De maneira, meus amigos e minhas amigas, eu encerro dizendo que não temos mais o tempo que passou, como diz o poeta e músico Renato Russo, mas temos todo o tempo do mundo. Não temos o tempo que passou, mas temos todo o tempo do mundo. E que façamos, com o tempo que temos, a nossa diferença nas possibilidades que temos, participando de eleições, que não esqueçamos que nós, eleitores, somos os principais agentes de transformação de qualquer das querelas eleitorais colocadas. Meu amigo André, muito obrigado a vocês pela gentileza de me ouvirem. Fica à disposição, se o evento assim permitir, para qualquer dúvida que porventura esteja ao meu alcance de responder a vocês. Muitíssimo obrigado.